Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o FATN11 e aqui eu tenho alguns pontos a considerar e assim, muito bom porque a gente vê, vocês vão ver pelo relatório, primeiro a publicação, né? Que a publicação tá de acordo com o prazo que foi combinado na live e a live trouxe vários insights. Se você não assistiu a live que eu fiz com a Carolina, assista, foi uma baita de uma live. Assim, uma baita gestora, trabalha muito bem. E depois eu fiz até um vídeo respondendo dúvidas que ficaram faltando da live. Então, se você não assistiu, assista também. É só pegar na playlist do Fat News, você vai achar esse vídeo, que foram perguntas que ficaram faltando na live. A live ficou quase 1 hora e meia, mas ainda algumas dúvidas. Eu abri um forms para as pessoas perguntarem, fizeram perguntas e eu mandei. E eles responderam rapidíssimo. E um ponto importante, assim, que é o que eu queria chamar a atenção nesse início de vídeo, é que várias coisas que a gente comentou na live foram incluídas no relatório. E isso é muito bom para mostrar para vocês o quanto que vocês têm de poder. Por mais que a gente ache que o cotista, o minoritário, né, a gente, a pessoa física, não tem tanta influência no fundo, mas quando vocês se juntam, vocês têm poder sim. Tanto é que essa live só aconteceu porque vocês encheram a caixa de mensagem da gestora. Então, toda vez que vocês tiverem interesse em trazer gente aqui no canal, e eu sou o mensageiro, digamos, né? Eu sou o veículo, meu canal é o veículo apenas que vai trazer informação para vocês. Se vocês tiverem interesse em alguma gestora, mandem e-mail para a gestora falando, faça live lá no canal do Eric, do Liberdade é logo ali. Eu tenho certeza que eles vão escutar. Então, e acho que esse foi uma mostra do poder que vocês têm. Não adianta a gente ficar só reclamando aqui, mas façam o que tiver ao alcance. Quer mandar e-mail para a gestora pedindo para fazer live, principalmente dos fundos que vocês têm dúvida. Isso aconteceu com a LZR, aconteceu com o FAT, aconteceu com o TEP, aconteceu com a FHI. E isso mostra também que o canal ele está penetrando aí no mercado imobiliário. Isso é muito bom. Então bora para o relatório gerencial de maio, que aí eu vou trazer alguns pontos que foram que foram falados. Eu vou até citar os pontos que foram falados na live e que eles incluíram no relatório. Então bora para o relatório gerencial e não deixa de curtir o vídeo, tá? Então vamos lá, relatório agora de maio do FATN11. Importante, né? O prazo de publicação, eu tô gravando esse vídeo dia 25 de junho, ele saiu agora, faz o quê? Alguns dias aí, deixando claro o compromisso que a gestora teve de corrigir esse ponto, de publicar e melhorar cada vez mais. E aqui é muito importante, pessoal, que a gestora se mostrou aberta a aceitar sugestões de melhoria e até eu me coloquei para poder repassar essas demandas. Então, sempre que vocês tiverem alguma coisa que vocês querem que apareça no relatório, deixe aqui nos comentários que eu encaminho lá para o pessoal da gestora. E aí eles deixaram claro isso nas perguntas e respostas, que eles sempre vão avaliar, inclusive estão até avaliando uma mudança de layout do relatório. Então, sobre esse mês aí, a área privativa passou de 33.293 para 33.563, aumentou aí do 300 metros quadrados, 115 lajes corporativas divididas em 52 edifícios, 92 inquilinos diferentes e localizados nas principais regiões de São Paulo em termos de lajes. Até teve uma das perguntas que foi se eles tinham pretensão, a Carol tinha pretensão, falando Carol, né, como a Carolina, se eles tinham pretensão de partir para outras regiões, e a princípio não, pelo trabalho que dá a gerenciar esse fundo. Então seria meio que inviável, porque eles precisam estar muito próximo dos inquilinos. Até porque isso acho que foi o ponto para mim mais importante da live, foi entender que o FATN11 não é apenas um fundo imobiliário de locação de ativo, ele fornece serviço também. Isso foi muito bacana, porque ele não fornece somente o imóvel pronto, ele fornece o serviço para o inquilino. Ou seja, se precisar trocar cadeira, se precisar colocar um quadro na parede, isso o fundo faz, é muito bacana. O fundo faz, é claro, através de terceiros que eles têm parceria. Valor patrimonial 98,54, cota de mercado 77,90, ou seja, o fundo está com bastante deságio, pagando aí 80 centavos, está pagando mais de 1% ao mês um fundo de lajes, hein? E aqui eu faço um paralelo com o TEP, né? Os dois na mesma, embora sejam estratégias completamente diferentes, mas na mesma pegada em termos de mercado, colocando um risco que, na minha visão, eu acho exagerado.
Eles colocaram, isso aqui eles mantiveram, é muito bom a gente saber a quantidade de cotas que o fundo tem integralizado até o momento do relatório, até para a gente entender a diferença entre um mês e outro e poder fazer as contas para quem quiser fazer por cota, né? O quanto que de fato foi de aumento, um aumento real em termos de receita imobiliária e entre outros indicadores, porque aí você tendo as cotas, você consegue fazer por cota e poder comparar com o mês anterior. Concluída a aquisição da loja 2 do pavimento do Brasílio, que o Brasílio, inclusive a gente bateu bastante papo sobre o Brasílio, que inclusive quando foi a compra eu fui um pouco reticente a essa compra, mas está se mostrando uma baita de uma aquisição, mas muito fruto do trabalho da gestora no imóvel, não simplesmente a compra em si. E aí a gente consegue entender e até questionar por que outros fundos de laje não aprendem com o FAT, né? Como gerir bem o imóvel. Isso eu já falei na questão do TEP. Mas o TEP, ele tem uma questão que é a estratégia do tipo de imóvel que o fundo compra. Aqui é uma estratégia mais voltada para depois da compra, como que o imóvel fica, que é o caso do Plug and Play. Então, o fundo distribui 80 centavos, aí falando aqui sobre os aumentos, né, a questão da receita de locação teve aumento de 3,7 em relação ao mês anterior, sempre lembrando essa questão da diferença de cotas, reajuste monetário de 5 contratos, encerramento de alguns descontos, início de exigibilidade lá no Fortaleza, transação de locatário, início lá no Brasílio também de alguns contratos de locação e revisão de conjunto 61 do Brasílio, que já estava ocupado antes da incorporação. A receita aumentou 13,5, principalmente em função do ganho de capital que o fundo teve lá com o Millennium. Então hoje o fundo tem 1,78 milhão para distribuir de excedente, o que dá para o fundo manter aí pelo menos mais uns 4 a 5 meses de 80 centavos, pelo que ele gera hoje, mas a gente tem que ver como é que vai ser a entrada do Brasílio, né? Isso é importante até para o fundo manter os 80 de recorrente, que vai demorar um pouco, mas o caminho é esse. Os dividendos do TJKB, inclusive a Carol explicou esse racional dessa troca com o fundo da casa, 126 mil, gerando mais de 50% do que os imóveis geravam de aluguel. E as despesas também aumentaram um pouquinho, principalmente por causa de incidência anual da taxa da CVM. O restante aqui são coisas que normalmente acontecem, que é pagamento de TBI, corretagem, mas acho que a incidência, a parcela única aqui da CVM, ela é uma vez por ano, então essa de fato é uma não recorrente mesmo. E aqui alguns reajustes, né, pessoal? São muitos imóveis, então não dá pra gente ficar vendo um por um aqui. A questão da compra do Brasílio, foi concluída a aquisição da loja 2, o pavimento térreo, que era aqui algo que estava faltando nesse processo, e ela ainda não pertencia ao fundo do Brasílio. Lembrando, aqui ainda gerou um pouco de confusão da compra, né, que uma parte era do fundo da família e a outra parte do prédio foi dividida em 5 fundos. Liquidez boa, o fundo aí com 17 mil cotistas, um aumento aí pequeno de 1% em relação ao mês anterior. Bom, e aqui a parte de como que ficam os imóveis lá no Brasílio, né? Isso aqui é fotos lá do Brasílio, a estratégia, né, de Plug and Play. Aqui, ponto positivo, algo que a gente comentou, inclusive foi uma das dúvidas que foi gerada, por que não separar ou não mostrar a vacância do Brasílio? Porque até então era somente este gráfico aqui que era mostrado. E agora eles colocaram o gráfico do Brasílio, mostrando inclusive os andares, como que o fundo está, os pavimentos, como é que está o status de aquisição, lajes já adquiridas em vigência, que o fundo ia fazer a compra de todas as lajes durante o período de 12 meses. E aqui mostrando aqui como é que está. Tem 11% vago, tem negociação, tratativas contratuais, contratuados e contratado, ou seja, já pode ser que está com carência aqui vigente, né? Então, muito bacana. Isso aqui foi falado na live, foi cobrado, inclusive, por que não colocavam a vacância do Brasílio, e agora colocaram, e eu também acho certo separar, porque é um fundo que o imóvel ainda não está todo para o fundo, então eu acho interessante esse jeito de mostrar. Aqui indicadores operacionais do fundo, os reajustes, né? A gente tem bastante reajuste em agosto. Maio teve alguma coisa aqui, né? Esse mês agora 10,4, foi o terceiro maior mês, e aí uma agora só em agosto. Preço médio manteve 131, que é um baita de um preço, um baita do preço por metro quadrado. Aqui outra novidade na DRE,
que foi e eles aumentaram aqui a maneira de mostrar, colocaram antes, não sei se vocês lembram, era só essa parte aqui embaixo era texto, então eles separaram o quanto que é do FRA recolhido no mês e o quanto que foi utilizado de fato. Ainda estão em débito para o saldo do FRA, ainda não está sendo mostrado aqui o quanto que o fundo tem de FRA, isso ele não mostraram, mas que a gente vê, né, que o fundo ele pegou 1,4 milhão e utilizou 926 mil. Lembrando que o FRA, pessoal, é usado para todo esse serviço que o fundo presta para os inquilinos, né? Isso a gente ficou bem claro. E a gente vê aqui que o fundo ele aumentou a remuneração distribuída, o resultado distribuído, mas manteve o dividendo exatamente pelo aumento do número de cotas por causa da incorporação aí, da compra do Brasílio. Aqui teve uma pergunta também sobre a questão do fundo não mostrar, foi a pergunta não mostrar o quanto que era a parte de CRI na proporção da cota, e de fato isso aqui sempre teve, inclusive eu até falei isso na pergunta, isso sempre teve, isso sempre foi mostrado aqui. Remuneração da cota patrimonial, aqui é comparação. O que mais aqui? Portfólio todo basicamente na Vila Olímpia. Os locatários, absorção líquida, aqui são dados de mercado, liquidez, evolução do número de cotistas. Eles separaram, se vocês lembraram, pessoal, aqui a parte da operação de CRI, essa parte e essa eram no mesmo slide, então eles separaram, acho que para deixar mais visível como que tá a situação. Assim, não teve nenhuma mudança, né? A alavancagem do fundo são todas IPCA, então, claro, teve um aumento aí por causa do IPCA de fevereiro, mas em tese continua, a inflação caiu agora, né? Inclusive em maio, o junho fechou, não, maio, né? Fechou 0,2. Aqui os CRIs, né, elas explicaram, né? Ela explicou na live que o fundo tem dinheiro para manter o pagamento aí até o ano que vem. Porque esse ano, inclusive, em outubro, começa a amortização do segundo CRI, então o fundo aí tem mais alguns meses para sem precisar vender nenhum ativo, e a gente vê que a gestão é muito ativa, então eu não vejo tanto problema não, tá? Para fazer emissão vai ser um pouco difícil, porque a cota está muito longe do patrimonial, então esse é um ponto que vai ser complicado. Talvez, dependendo de como for, acho que a estratégia do fundo do ano, se não melhorar a situação de mercado, é rolar a dívida. E que os ativos do fundo... E é isso, pessoal. O Fatini 11, a gestora mostrando que dá para fazer um trabalho bem feito com lajes, e podia as outras gestoras copiarem, né? Principalmente, no caso, mais o Pátria, né? Com o HGCR com a HGLE, com o PVBI, principalmente o PVBI, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.